E aí, galera, mais um vídeo aqui do Arte Chá Democracia. A gente todo dia pedindo aqui para vocês se inscreverem no nosso canal. Vocês não se inscrevem, vêm aqui, usam e abusam da nossa sapiência aqui, da nossa grande inteligência e não deixa, né, a sua gratidão aqui, se inscrevendo no canal, comentando, né, compartilhando com outras pessoas, colaborando aí no QR Code. Até agora não caiu um centavo, miseráveis, vocês vão ver. Na hora que vocês estiverem namorando, vocês vão broxar, isso é uma praga, viu? Uma praga. Veja lá, viu? Assistam, compartilhem, assistam o vídeo até o fim, que no final aqui vai aparecer uma famosa aqui em roupas íntimas. Mentira. Mas enfim, é sobre isso. E o tema de hoje, Taparica, qual é? Tema desse vídeo, né? Nesse vídeo, não necessariamente de hoje. Mas, enfim, a gente está gravando, né? Hoje, o que dá até hoje, Abraão, não lembro mais. Mas, Vocês vão enfim. ver a qualquer momento, mas hoje é dia 17 de No março. YouTube até sempre. No YouTube até sempre. Você não pode ver ano que vem, porque ano que vem não vai fazer mais sentido. Mas, enfim, vamos lá. O tema hoje é justamente quem vai ser o candidato do Bolsonaro em 2026, né? E aí a gente tem algumas opções, né? Ontem, por exemplo, ontem no Rio, dia 16 de março, né, teve uma manifestação né, pró-bolsonarista, pró-anistia, enfim. E o Tarcísio de Freitas, né, estava no carro de som do Bolsonaro, lá no trio elétrico, e ele fez um discurso interessante, tá? O Tarcísio de Freitas, ele tem um papel bem interessante nessa questão de ser candidato ou não. Por quê? Primeiro que ele se declara bolsonarista o tempo inteiro, né? Ele diz para não que não quer ser diferenciado dos outros bolsonaristas, mas ao mesmo tempo ele faz questão de se diferenciar, né? Tanto ideologicamente, né, se colocando um pouco mais moderado, como também de forma aparente, né, aparentemente, né? O que eu estou falando exatamente? Vamos lá. As últimas ações do Tarcísio. Semana passada, o Tarcísio de Freitas inaugurou, né? Eu não lembro exatamente o que, mas numa cidade do interior, no caso, ele inaugurou um projeto junto com o governo federal e ele não poupou elogios ao presidente Lula. Sim, Em forma, ou seja, se mostrando exatamente, de forma muito moderada, se mostrando muito democrático, se mostrando muito pragmático, né, com uma força que não é a dele, né, uma força política que definitivamente não é a dele. Ontem, na manifestação bolsonarista, todos que estavam ali apoiando o Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro, estavam de camisa amarela da seleção brasileira. Ele foi com a camisa da seleção brasileira? Foi, mas ele foi com a camisa azul. Ou seja, ele já se diferenciou um pouco. A Lá ele simbologia, já né? fez. Exatamente. Lá ele já fez um discurso mais enérgico contra o governo Lula, né? Um discurso meio de pré-campanha, né? Mas também não disse, em momento nenhum, que seria o candidato da direita. E aí, a gente analisando as ações do Tarcísio, o que é que a gente pode ver nisso? Né? O Tarcísio, primeiro, que ele não se declara candidato da direita, obviamente, até porque o Bolsonaro insiste, mesmo estando inelegível, em dizer: o candidato sou eu. Sim. Né? Ponto. Ele vai brigar com o Bolsonaro? De jeito nenhum. Até porque, futuramente, se ele realmente for o candidato Bolsonaro, ou seja, se o Bolsonaro resolver apoiá-lo, ele vai ter, né, o apoio dos eleitores do Bolsonaro, né? Embora a gente saiba, né, historicamente, que transferir voto não é uma coisa tão fácil assim. Mas, assim, literalmente, se ele brigar com o Bolsonaro, ele acaba literalmente perdendo aí 20, 30% do eleitorado que ele possivelmente terá se o Bolsonaro resolver apoiá-lo. Ponto. E caso o Bolsonaro não resolva apoiá-lo, e ele não tiver força política para se candidatar à presidência, né? Eu creio que ele é muito inteligente, e é mesmo, tá? Ele vai simplesmente se candidatar à reeleição do governo de São Paulo. O governo de São Paulo ele não tem concorrência nenhuma, praticamente Com até então. certeza. Não tem nenhum nome que surja, né? Que tenha surgido até então, até a gravação desse vídeo, como sequer pré-candidato a de São Paulo.
Já se falou aí, acho que na semana passada, sobre o nome da Erika Hilton, mas mesmo assim foi uma coisa que outras pessoas falaram, a Erika Hilton nem se manifestou contra isso, né? E mesmo assim eu não sei se nesse momento, pelo menos nesse momento da gravação do vídeo, a Erika Hilton teria força para derrotar o Tarcísio, tá? Então o Tarcísio ele está jogando muito bem em relação a isso, ele está indo muito aquém até do que eu pensei que ele fosse, confesso, porque ele tem se mostrado muito hábil, né, nesse jogo político, né? O candidato é o Bolsonaro, então ele diz: não sou bolsonarista, conto com o apoio dele, apoio ele, mas ele sabe que a coisa pode se inverter, porque o Bolsonaro definitivamente não será candidato no ano que vem, né, gente? Vamos ser realistas aqui, o Bolsonaro não vai ser candidato, né? Ele está inelegível, a elegibilidade dele não vai, né, ser cortada no caso, né? Não vou voltar atrás nisso. Então é isso. Em 2026, provavelmente ele esteja preso, inclusive, né? E talvez mais inelegível, talvez a elegibilidade dele até aumente, né? Então é nessa pegada. Para isso, né, a gente tem outros candidatos possíveis, né, que seriam o Flávio Bolsonaro, né, que é o filho 01 do Bolsonaro, e a gente também tem o Eduardo Bolsonaro, que é o filho número 3, e do Bolsonaro, ou seja, a ex-primeira-dama. A ex-primeira-dama já se mostrou mais radical do que até a gente pensava, e parece que ela não se mostrou tão hábil assim, né, em conversar com forças políticas que não sejam basicamente a dela, ou seja, basicamente pregar para convertidos, né? Dos três, quem parece ser mais hábil, e parece que aí é que está uma disputa muito grande dentro do bolsonarismo, porque, assim, dentro do bolsonarismo, entre os bolsonaristas, né, não no Bolsonaro em si, tá? Mas esses bolsonaristas, o Flávio é tido como mais interessante porque ele é mais moderado, ele é mais hábil, ele é mais... ele conversa com muita gente, embora seja radical também, tá? Mas ele tem a habilidade de conversar com mais pessoas, né? Ele tende a se enveredar um pouco para o centro, o que todo candidato que se preza tem que fazer para ganhar a eleição, né? Mas parece que o Eduardo Bolsonaro, que é o filho 03, né, ele está ganhando mais moral, não com o bolsonarismo em si, mas com o pai, com o próprio Bolsonaro, né, porque necessariamente a gente tem visto nos últimos dias, é o que mais tem trabalhado em prol do Bolsonaro, né? Olha o que ele tem feito, ele está aí há mais de 15 dias nos Estados Unidos, praticamente abandonou o Congresso, né? Ele está lá fortalecendo o nome do pai, falando em nome do pai dele para o Trump, falando sobre a anistia, falando que o pai dele está sendo perseguido, e tantas e outras coisas mais. Essa já é a terceira viagem que ele faz aos Estados Unidos em disso. Foi lá na posse do Trump, não conseguiu assistir de dentro, né? Conseguiu assistir do meio da rua, podia ter assistido aqui, né? Mas foi não, gastou dinheiro público para assistir lá, no caso. Enfim, ele tá ganhando muita moral com o papai, né? Mas parece que não tanta moral assim com os bolsonaristas. Uhum. Né? Então tem essa disputa inteira no caso, né? O Tarcísio de Freitas ainda me parece ser o nome mais interessante, mais relevante, mas eu não creio que os filhinhos do papai vão desistir facilmente. Então, fica aí a pergunta, quem é que vai ser o candidato, né? Você, Abraão, o que é que você acha? Me fala aí, porque eu, sinceramente, também estou confuso. Cara, eu acho o seguinte, Bolsonaro está inelegível, correto? Isso é um fato, né? Isso. Ele vai fazer a mesma pataquada que Lula fez, sabendo que não seria candidato, porque ele, enfim, estava preso e etc, e colocou o Haddad. E o Bolsonaro está pensando que ele é Lula e ele vai fazer a mesma coisa, né? E ele está inelegível. Primeiro lugar, primeiro ponto. Não será ele. Uma coisa é certa, não será ele. A lei da anistia não vai vir de forma nenhuma como ele está imaginando. Não existe isso, né? Ponto. Agora, o clã Bolsonaro, que eu acho clã uma palavra muito forte. O que é que eles estão pensando? Que eles são os Kennedy? Sabe que eles são a família que... Ou os Bush brasileiros que eles vão, de repente, se revezar na presidência da República do Brasil.
Eu creio que não. Sinceramente, nem Eduardo, nem Flávio, nem nenhum deles. Agora, quanto ao Tarcísio, eu já acho que ele tem mais força. E eu aqui vou fazer até um elogio ao Tarcísio. Sabe por quê? Embora ele seja uma figura execrável, ele pelo menos ele tem um pouco mais de inteligência e nos lembra um pouco dos anos 90, daqueles políticos pragmáticos, né, que quebravam o pau nas eleições, aí sabia subir num palco de uma inauguração e ser cortês, né, ou fingir que com a cara de pau lá que não está recebendo vaia. Então ele pelo menos é um cara passa essa imagem, pelo menos, ele é competente em passar essa imagem de mais civilizado, né? E aí, quando chega aqueles momentos, sei lá, de dar martelada num leilão lá de alguma privatização, ele dá uma de maluco, ele paga de doido e pronto, né? Você lembra dessa cena da martelada, né? A maluquice dele. Enfim, Sim, esse tipo de coisa. sim. Mas ele é mais pragmático, porque assim, a democracia burguesa não é só quando nosso candidato vence a eleição. É, às vezes, perda também, né? Quando o candidato contrário ao nosso querer ganha a eleição, não é isso? Então, assim, tudo bem você ter candidatos antagônicos. O que não pode é ter candidatos que tentem abolir o Estado democrático de direito da democracia burguesa, né? Então, uma vez que ela existe, que ela está aí a democracia burguesa, tem regras, né? E nessas regras você tem candidatos antagônicos. Sim, o Tarcísio, uma vez eleito, né? Eu duvido muito que ele tenha que ele ir perdendo uma eleição posteriormente. Eu duvido que ele tente um golpe de Estado, né? Exatamente. Eu, eu É acho. sobre isso. Né? Então, assim, Então, é uma questão que a gente já sabe que Bolsonaro não será candidato, sabe também que dificilmente uma Michele não tem escopo nenhum para ser candidata a nada. Gente, isso é uma ilusão. Não existe isso. Isso é uma maluquice sem tamanho, sabe? Não tem. Só um sonho de algum lunático é que Michele poderia, de algum modo, ser presidente no Brasil. Não tem. Cara, e eu vou ser grotesco, me perdoem, mas até a Janja, sabe? Gente, pense em uma pessoa como Marina Silva, que foi eleita uma das 50 pessoas que podem salvar o mundo. Ela foi eleita pela ONU. Ela já teve pertinho de conseguir, né, vencer. Ela tinha 20 milhões de eleitores. Aí ela assumiu a cabeça de chapa quando da morte do Eduardo Campos, né, do acidente. E mesmo assim ela perdeu. Agora imagine uma Michelle. Imagine Lula contra Michele num debate. Ele vai destruir, amassar. Quase que ele destrói Ciro Gomes. Ele chegou na frente de Ciro Gomes e disse: Ciro, eu tô achando que você tá meio nervoso. E destruiu Ciro. Imagine uma Michele, gente, não vai. Com toda a maluquice do bolsonarismo, com tudo isso, não tem condições. E mesmo a Janja, isso vale para a Janja também. Então, assim, eu acho que a gente tem que voltar a um período de escolher candidato, pelo menos 3 candidatos sérios, como era antigamente. A gente tinha 3, 4 candidatos sérios, e aí vinham os aloprados, né? Os Enéas, os pastor isso, pastor aquilo outro. É isso, sabe? Então, assim, eu não me desespero, sinceramente. Bolsonaro ali foi um surto coletivo, né? A força do bolsonarismo ainda existe enquanto alopração, isso de tempos em tempos acontece, mas sinceramente eu nem sou muito otimista que vai surgir um grande candidato, nem sou pessimista também, eu acho que Lula se reelege sim, eu acho assim, o único presidente que não conseguiu se reeleger depois da redemocratização foi o próprio Bolsonaro por conta da alopração dele mesmo, entende? Então acho que mesmo o mercado, essa grande entidade, o mercado, concorda com muita alopração, não suporta, sabe? Eu acho que a democracia brasileira, a nova democracia, já está fazendo aí quase 40 anos. Eu acho que ela deu mostras aí, embora tenha tido o golpe civil parlamentar em 2016, eu acho que ela dá demonstrações de resiliência, sabe? Eu acho que o próprio Estados Unidos sofreu
vários ataques à sua democracia e tá aí. Sobre isso, cara, é você suportar quando uma figura dessa vence a eleição e por aí vai. Considerações de Taparica? É isso. Só uma recomendação no final. O Bolsonaro basicamente é o que a gente chama de outsider na política, tá? E tem um livro muito interessante que fala sobre isso, chamado Como as Democracias Morrem. Então, tá lá, tá bom? Leiam e comentem aqui embaixo sobre isso. A gente pode até fazer um vídeo futuramente sobre esse livro aqui, tá bom? É bem interessante de se ler para se entender política atualmente, tá bom? Já tem uma segunda edição dele, inclusive, chamado Como as Democracias se Salvam, tá bom? É de 2 intelectuais americanos, muito interessante, que já está à venda, no sinal, as 2 edições, tá bom? Como as Democracias se Salvam, ainda vou comprar para ler também e a gente poder comentar aqui futuramente. Um abraço, galera, e é isso, até o próximo vídeo. Tchau.